No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Bom, opa, ok. A gente tem algumas pessoas pedindo a gravação do último encontro, a Glenira estava pedindo. Eu acho que é o Matheus que deve saber sobre isso, não? Matheus? Sim, a última gravação eu tive que fazer pelo celular, e aí no celular ela vai direto para a nuvem, né? Então, essa gravação acho que ela vai ser disponibilizada no YouTube. Aí vou ter que ver com o Cássio certinho, porque ele que cuida dessa parte, né? Esse material que vai para o YouTube. E aí tô vendo isso já aqui, e aí, bom, assim que possível, a gente disponibiliza lá no grupo o link. Tá? Ótimo, perfeito. Então, o texto vocês já conseguiram? Quem já tem o texto das aspirações do Mahamudra? Ah, Carlos conseguiu. Jaime. Wagner conseguiu? É. Eu consegui também, não. Ah, que bom, Odécio. Tinha Geraldo, Luísa também, né? Tá bom. Então vamos pegar o texto, né? Para a gente já começar a trabalhar com ele nas nossas mãos. Primeiro a gente vai fazer uma leitura. Vocês vão só me ouvir, tá? Que é como se estivesse, que é uma forma, aliás, de eu conseguir transmitir oralmente o texto para vocês. Vou fazer essa transmissão em português, que é como a gente vai estar trabalhando ele. Então, na página 2 do texto, tem um texto misto aqui, tibetano e português. A gente vai fazer a leitura em tibetano, em português. Namoguro, lamas e dans, divindades da mandala, vencedores e seus filhos das 10 direções e dos 3 tempos. Pensai em mim com benevolência e concedei vossas bênçãos, para que essa prece de aspiração se realize tal como ela é. Possam as correntes de acumulação de virtude, imaculada das 3 considerações, oriundas das montanhas nevadas das intenções e ações perfeitamente puras, de mim e de todos os seres, correrem no oceano dos 4 corpos do Buda. Até que isso seja obtido, durante todas as minhas vidas e existências sucessivas, sem ouvir o som das palavras paixão e sofrimento, que eu possa me regozijar no glorioso oceano das virtudes e felicidade. Tendo obtido as supremas liberdades e aquisições, possuindo fé, diligência e sabedoria, e confiando em um bom mestre, tendo obtido a essência das instruções, que eu possa praticar de acordo com elas, sem encontrar obstáculos e me regozijar no santo Dharma em todas as minhas vidas. Estudando os aspectos das Escrituras, libera-se dos véus da ignorância.
Refletindo sobre as instruções orais, vencem-se os obscurecimentos das dúvidas. Da luz que surge da meditação, clarifica-se o modo de ser. Possa eu desenvolver a claridade dos 3 tipos de conhecimento. A natureza da base, as 2 verdades, livres dos extremos do eternalismo e do niilismo. Pelo supremo caminho, as 2 acumulações, livre dos extremos do exagero e da redução. É obtido o fruto, os 2 benefícios, livres dos extremos do samsara e do nirvana. Possa eu encontrar tal dharma, livre de desvio e erro. Na base da purificação, a mente em si, união de claridade e vacuidade. Como meio de purificar, o grande yoga damantino do Mahamudra. O que é purificado, as máculas das ilusões adventícias. O fruto da purificação, o Dharmakaya imaculado. Possa ele se tornar manifesto. Cortar as opiniões parciais pela base é a certeza da visão. Preservá-las sem distração é o essencial da meditação. Fortalecer a meditação em todas as circunstâncias é a ação superior. Possa eu ter a certeza da visão, da meditação e da ação. Todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente. Quanto à mente, não há mente. A essência da mente é vacuidade. Vazia, porém incessante, ela se manifesta. Examinando isso completamente, possa eu tomar uma decisão definitiva. Confundimos nossa experiência pessoal não existente como sendo um objeto, e pelo poder da ignorância, confundimos a autocognição como sendo um eu. Essa fixação dualista nos tem feito vagar na esfera da existência samsárica. Possamos nós cortar a ignorância e as ilusões em sua própria raiz. Não é existente, já que até mesmo os vitoriosos não a veem. Não é não existente, já que é a base do samsara e do nirvana. Isso não é uma contradição, mas sim o caminho do meio da unidade. Possa eu realizar a natureza fundamental da mente, livre dos extremos. Nada pode indicá-la dizendo é isso. Ninguém pode limitá-la dizendo não é isso. A natureza essencial do Dharma é não composta, transcende ao intelecto. Possa eu determinar com certeza o sentido último. Se não a realizamos, giramos no oceano do samsara. O estado de Buda não é diferente de realizá-la. Tudo é isso, não há nada que não seja isso. Possa eu reconhecer completamente o Dharmadato, o fundamento de tudo. A aparência é a mente, assim como o vazio também o é. A realização da mente, nossa ilusão, também o é. A origem é a mente, cessar também é a mente. Possa eu cortar todos os conceitos ainda da mente. A meditação não se altera pelos esforços conceituais, não agitado pelos ventos das distrações ordinárias, sem estabelecer a mente em sua própria natureza, sem fabricações. Possa eu ser qualificado na prática do sentido da mente e ser capaz de preservá-la. As ondas dos pensamentos grosseiros e sutis pacificam-se em si mesmos, permanecem imutáveis na corrente da mente, desprovidos do véu da mácula do obscuro torpor. Possa o oceano não agitado da calma mental permanecer estável. Quando se contemplar ainda a mente invisível e que se percebe a natureza do senso do invisível, é a visão superior. Cortam-se as dúvidas sobre o que é e o que não é. Possa eu reconhecer por mim mesmo, sem ilusão, minha própria face. Olhando o objeto, não há objeto, há mente. Quando se olha a mente, não há mente, ela é vazia em essência.
Quando se olha a ambos, a dualidade se libera dela mesma. Possa eu realizar a clara luz, o modo de ser da mente. Sem fabricação mental é o Mahamudra. Livre dos extremos é o Madhyamika. Tudo isso resumido é a grande realização. Possa eu ter a certeza na realização daquilo que, quando se conhece o sentido de tudo. A grande felicidade sem apego é ininterrupta. Sem apreensão de características, a clara luz não é recoberta por véus. Além do intelecto, o não-pensamento se realiza espontaneamente. Possam as experiências sem esforço serem ininterruptas. O apego às experiências boas e agradáveis se liberta em sua própria natureza. As ilusões dos maus pensamentos se purificam na vastidão de sua natureza. No conhecimento simples, ordinário, não há abandono nem apego, não há separação nem aquisição. Possa eu realizar a verdade do Dharmadato sem elaboração. Ainda que os seres tenham sempre a natureza de Buda, como eles não a realizam, erram no samsara, sem limite. Possa em mim se desenvolver uma compaixão irresistível pelos seres que sofrem de limitados sofrimentos. A dinâmica dessa compaixão irresistível é incessante. No momento que surge a compaixão, a vacuidade essencial aparece tal como ela é. Possa eu ser capaz de meditar sempre, dia e noite, sem estar separado do caminho supremo da união. Pelo poder da meditação, aparecem as visões e o supraconhecimento. Tendo levado os seres à maturação, levado a termo a purificação dos campos dos Budas, realizado os ensinamentos do Buda e completado as aspirações, possa eu realizar o estado de Buda. Pela compaixão dos vencedores e de seus filhos das 10 direções, pelo poder das ações positivas, quaisquer que sejam, deste modo possam minhas aspirações puras e as de todos os seres se realizarem tais como são. Vocês viram, são esses 25 estrofes. Elas são sintéticas, né? Têm um sentido profundo e são um guia para a gente no caminho da meditação e no caminho de alcançar o Mahamudra. A gente tem, assim, a gente viu no nosso último encontro, meio por alto, a gente explanou um pouco sobre as escolas do budismo tibetano, essas escolas que chegaram no Tibete. A primeira escola de Padmasambhava, que chegou no século VII, século VIII, por aí, e com o Padmasambhava, né? Que é chamada escola antiga, ou Nyingma, ou dos antigos, né? E essa escola, ela sofreu um ataque muito grande de um dos governantes, que destruiu vários mosteiros, assassinou vários monges e vários praticantes, né? Então foi feito um estrago muito grande, que muitas coisas dos ensinamentos se perderam. Acontece que antes o tempo que ele esteve no Tibete, Padmasambhava escondeu seus ensinamentos no que a gente chama de tesouros, termas. Escondeu em lugares assim difíceis de serem encontrados, né? Só seriam encontradas pessoas especiais. Por exemplo, dentro de uma caverna, dentro de um rio, dentro de uma nuvem, né? Em lugares mais disparatados assim, foram os lugares onde Padmasambhava escondeu os ensinamentos. E ele profetizou a vinda de diversos tertons, que são os descobridores de tesouro, e esses que eram as pessoas que viriam para resgatar um dos ensinamentos específicos.
Então, a grande maioria desses ensinamentos já foi trazida à luz, né? Mas ainda tem alguns poucos que ainda não foram encontrados, principalmente porque não é o tempo deles virem à tona. Quando o tempo chegar, o Terton vai aparecer e ele vai encontrar esses ensinamentos. A prática de Tara, por exemplo, que a gente faz, Tara Verde, é um terma. Ele foi um terma que foi encontrado, porque a prática de Tara se perdeu com essa. A prática de Xerenzi também, originária da Índia, do século II, III, etc., também se perdeu, né? Se perdeu primeiro porque teve esse ataque ali no Tibete, e também porque na própria Índia ela sofreu uma perseguição por parte dos invasores mongóis. Então, esses ensinamentos eles se perderam, mas no caso da prática de Tara, por exemplo, foi Djangol Kongtrul, que foi o Terton que recuperou essa prática de Tara. Então, nós temos hoje uma prática autêntica que foi trazida à luz por um Terton, né? No caso da prática de Xerenzi, ela foi ditada, que a prática de Xerenzi que a gente faz foi ditada pelo próprio Xerenzi pro gente. Quem se lembra do nome dele? Da prática de Xerenzi? Tanton Gyalpo. Consegui lembrar. O Tanton Gyalpo, que tinha visões de Xerenzi desde a infância e etc., né? Então, não é um terma, aí é uma outra coisa. Foi uma prática que foi ditada diretamente do Dharmakaya, no caso, um Sambhogakaya, que é o Xerenzi, ensinou diretamente para o discípulo, né? Veio direto de Vajradhara no aspecto de Xerenzi. Ok, né? Então, assim, dessas várias escolas, a prática, o sistema, o funcionamento da escola Nyingma, ela reúne um grande conjunto de práticas que são ordenadas numa determinada sequência, adequadas para fases diferentes do caminho. Então, a sequência dessas etapas, onde cada etapa tem práticas específicas, é que fazem com que você avance no caminho. Esse caminho é o caminho do despertar. O caminho dos Bodhisattvas, a gente tem várias, são no caminho que a gente chama o caminho dos Bodhisattvas, são 5 caminhos, né? A gente tem o caminho da acumulação, o caminho da visão, o caminho da junção. Então, o da junção primeiro, depois o da visão, depois a gente tem as 10 terras de Bodhisattva, onde aparecem os outros 2 caminhos, né? O caminho, e o que é esses caminhos, né? O caminho da acumulação, você precisa acumular uma quantidade é quase que um amealhar de moedas mesmo, né? A gente precisa juntar uma quantidade de coisinhas, né? De pedrinhas, de moedas, de tesourinhos, né? O que a gente precisa acumular no caminho? A gente precisa fazer as 2 acumulações: a acumulação de méritos e a acumulação de sabedoria. A acumulação de méritos é necessária para a gente poder ter a energia, para a gente poder seguir o caminho do Bodhisattva. A energia e para a gente poder, e também os méritos que nos ajudam a dissipar os obstáculos e a encontrar os recursos para que a gente possa seguir esse caminho. A acumulação de sabedoria, ela vem da prática da meditação, onde a gente vai experimentar a nossa mente na busca de uma visão da vacuidade, né? Isso é o que está no caminho da acumulação. Então, se eu só acumulo méritos, eu vou ter existências com muita facilidade, mas eu vou ficar ainda preso no samsara, porque eu não vou conseguir
me libertar do samsara, porque vai me faltar a sabedoria, o conhecimento transcendente. Se eu acumulo só na meditação, eu não deixo de lado as práticas que acumulam os méritos, eu posso ter uma alta experiência da meditação, isso vai me ajudar, vai provavelmente me levar a ficar preso no nirvana, que é um estado onde eu posso ter uma boa compreensão sobre a vacuidade e tudo, mas eu não vou ter não vou realizar o estado de Buda. São dois extremos. É por isso que as escolas do Mahayana e todas as escolas tibetanas são um desdobramento do Mahayana, são flores do Mahayana, por assim dizer. Todas as escolas Mahayana, elas se apoiam, a sua prática para alcançar o despertar se apoia na acumulação de mérito e de sabedoria. Os dois têm que ser acumulados. O texto aqui diz, não sei se você se lembra, mas a gente passou por um momento que diz para a gente não acumular de menos e não acumular de mais, que a gente tenha a quantidade certa de acumulações para fazer e não pender para um lado ou para o outro, né? Então, durante um tempo, as nossas práticas precisam focar na acumulação de mérito e de sabedoria. Se a gente não faz isso, a gente não vai adiante. A gente não consegue passar para as fases seguintes. Então, a gente precisa passar por essa fase, essa é a primeira, né, que se coloca. Por isso que a gente colocou para se fazer uma acumulação de sabedoria e de mérito com a prática de Chirenzi. O mérito a gente adquire com a recitação do mantra de Chirenzi, que ele produz uma quantidade incomensurável de méritos. E a sabedoria se adquire ao se fazer a meditação, onde a gente fica, depois da dissolução da divindade, a gente fica uns instantes no estado de vacuidade e antes da gente poder voltar e fazer a meditação em nós, como Tirenzide novamente, né? Então, uma prática que permite as duas acumulações, não é? Por isso ela é colocada para a gente já começar a fazer logo de cara, a gente já começar a fazer, porque a gente vai fazer o tempo todo, né? Ah, então, depois disso, você tem os outros caminhos. O caminho da junção é um período onde a gente acumulou bastante o mérito e sabedoria, mas nós não temos uma visão da vacuidade. Então, a gente ainda passa uma fase, um caminho longo, fazendo na meditação, onde a gente vai pacificando a mente e buscando desenvolver na mente a qualidade da prajna, até o momento onde a gente tem a primeira percepção direta durante a meditação, a primeira percepção da vacuidade. Isso é chamado de primeiro reconhecimento. Quando a gente tem essa primeira percepção da vacuidade, nós entramos imediatamente no terceiro caminho, que é o caminho da visão. Esse caminho da visão vai estabilizar essa experiência, porque a gente vai ter essa experiência e vamos perder, porque ela é fugaz, e a gente fica sem saber como que faz para poder conseguir isso de novo, e aí a gente não consegue, né? Então a gente passa para uma nova etapa do caminho, que é de conseguir estabilizar a percepção, a visão da vacuidade, e a partir daí a gente ir aumentando o tempo que a gente consegue ficar na vacuidade, até que a gente consegue ter uma experiência tão significativa que a gente possa, então, seguir os outros dois caminhos que vêm a partir da oitava terra de Bodhisattva até o estado de Buda. Então, isso é uma coisa que está bem mais para frente na nossa prática, certo? As escolas, elas têm seus métodos e têm as suas práticas sempre voltadas para esse processo, esse caminho do praticante, né? E são processos, são diferentes. Cada escola tem uma tônica diferente, né? Então, por exemplo, a escola do Nyingma, ela busca a experiência do Mahāti, né, que é o Dzogchen,
Essa é a experiência que é considerada a, a percepção, a experiência do Dharmakaya, experiência do estado da mente de Buda, né? Nas escolas novas, novas porque chegaram recentemente no Tibete, não porque são melhores ou piores, não é que são menorzinhas ou bebês, e nem porque são melhores porque as outras são antigas, eu sou a nova, não é isso. O novo é simplesmente porque temporalmente elas chegaram no Tibete depois, e já havia uma escola no Tibete. Então, essas escolas chamadas novas, que são a Kagyu, a Gelupa e a Shakya, as escolas Kagyu, a Gelupa e a Shakya, a Gelupa é a mais nova de todas, né? Então, essas escolas, elas são chamadas da tradição nova. Então, elas já buscam a prática do que a gente chama de Mahamudra. O Mahamudra é aquele estado da mente onde nós conseguimos ter uma qualidade da mente que consegue perceber diretamente a mente de Buda e experimentar a mente de Buda e o Dharmakaya. Então, isso é o Mahamudra. É isso que a nossa escola busca, né? Através da prática da meditação. E para alcançar o Mahamudra, a gente tem etapas diferentes, de práticas diferentes de meditação. Por exemplo, a gente tem, vocês já viram no curso com o Lama Dorje, vocês viram sobre a prática do Chinê, a importância da prática da calma mental. Sem a calma mental, a gente não consegue ter a condição para poder experimentar o prajna, que é a calma mental vai trazer a pacificação da nossa mente ordinária e um estado de estabilidade da mente, imutável. Nada perturba, não aparece nenhum pensamento para perturbar ou nenhuma lembrança ou emoção. Essas coisas, quando elas aparecem, elas não produzem efeito em nós, porque a gente já está vacinado em relação a isso, a gente não dá atenção para elas, mas então elas, às vezes, elas aparecem, mas elas não têm o poder de perturbar a nossa mente, porque a nossa mente está voltada para uma mente mais transcendente, né? Mas, ao mesmo tempo, por conta disso, da gente não ter esse interesse nessa atividade mental ordinária, ela vai perdendo força, ela só aparece se tem alguém que está interessado nela, né? Então, é como se fossem uns, algumas alguns documentários e tal, que se você não tem ninguém vê, eles não vão ter ninguém interessado em patrocinar esses documentários, eles acabam caindo no esquecimento. É o que vai acontecer com os nossos pensamentos. Se a gente não tem ninguém que assista, que preste atenção, que dê atenção para esses ensinamentos, a energia para eles existirem, ela vai se dissipando e eles vão caindo no esquecimento. Então, a pacificação da mente é o primeiro estágio da prática da meditação, que é fundamental. Se a gente acha que, não, já pacifiquei o suficiente, e a gente tenta fazer os estágios seguintes com a mente ainda perturbada, a gente não consegue, né? Então, é uma perda de tempo, é só uma frustração, né? Porque é importante a gente ter uma estabilidade. E olha que a estabilidade, quando a gente vê o caminho do chinês, a estabilidade, o estado mais de completar o chinês, é aquele estado que você tem um mongezinho voando pelos ares, né? E depois ele monta em cima daquele elefante de várias trombas e retorna para o mundo. Então, assim, enquanto a gente não estiver voando pelos ares, a gente não desenvolveu o chinês adequadamente. Então, assim, eu estou exagerando aqui, mas não estou, certo? É importante a gente ter clareza disso. Um chinês bem desenvolvido dá uma força e um poder incomensuráveis para a nossa mente. Então, a fonte do poder da mente, de realizações da mente, vem justamente da pacificação mental e do chinês, da estabilidade que a gente adquire, né?
Bom, depois do chinês, a gente tem o que a gente chama de Lactong, né? Que seria equivalente ao Vipassana. Nas escolas, veja, olha só, nas escolas não tibetanas, nas escolas do Hinayana, eles praticam primeiro o Vipassana e depois o Shamatha, que é o chinês. É o método que eles usam para o seu ensinamento, para a sua prática budista. As escolas tibetanas, nós praticamos primeiro o shamatha, que é o chinês, e depois a gente pratica o vipassana, que é o lactong. Então, o lactong, que significa visão superior, ou intuição, ou insight, a gente pratica ele numa mente já estável. Então, essa visão superior é o momento em que você, com a mente estável, você produz um direcionamento nessa mente e você volta ela para uma questão, para resolver uma questão específica, para investigar uma coisa específica. E o que é o específico? É o encontro com a mente de Buda, né? Quando o método do Lactong é contrário ao método do chinês. No chinês, a gente pratica de uma determinada forma para pacificar a mente. No Lactong, a gente precisa estimular a mente. Então, a gente vai fazer, mais ou menos, a gente vai fazer o contrário do que o que a gente fez no chinês. A gente vai precisar estimular a mente para fazer a mente ela se movimentar para buscar a experiência do prajna, né? O Lactong e prajna são bastante equivalentes, né? Então, o Mahamudra ele surge quando a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente, depois de treinar o chinês, nós vamos treinar o Lactong. E depois de a gente ter um bom treinamento do Lactong, então a gente vai conseguir juntar os dois opostos, os dois movimentos opostos da mente. E aí sim a gente consegue ter o Mahamudra. Tudo bem, isso é teórico, certo? Mas é uma coisa que é experimentável. Vocês vão ter oportunidade de experimentar isso, porque vocês vão fazer prática de chinês de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, no retiro, sem parar durante um bom tempo, um mês mais ou menos, depois um mês de lactong. Vocês vão ter um tempo suficiente para vocês terem uma boa experiência das duas meditações e da meditação do Mahamudra, que a gente vai fazer no retiro também, as várias sequências, técnicas diferentes do Mahamudra. Então, isso é um modelo de funcionamento da nossa escola, para que a gente possa chegar até a ter um vislumbre do Mahamudra, né? Que é quem vai nos permitir de ter essa percepção da vacuidade, né? Essa é uma forma. Depois a gente tem ainda as práticas mais avançadas que vêm nos anos seguintes, que a gente vai ter as práticas dos idãs, onde a gente vai ser a identificação com os idãs, e dentro dessa identificação com os idãs a gente vai fazer a prática de chinês, vai fazer o lactong, vai fazer o mahamudra. E depois, quando nós estudarmos os 5 dharmas de Niguma, a gente tem que Mahamudra é um aspecto específico dos 5 dharmas de Niguma. Dentro dos 5 dharmas de Niguma, a gente tem os 6 yogas de Niguma e tem também as 6 yogas de Sukhasidi. Essas 6 yogas se referem a 6 tipos de consciências diferentes, né? Uma das consciências é a clara luz. Clara luz é um aspecto específico de uma forma de consciência que acontece na vida da gente no momento da morte e que nós buscamos na prática dos yogas, desses yogas, a gente busca estar consciente durante o momento da morte, consciente durante a fase do bardo, consciente no momento da saída do corpo, no momento da morte,
consciente na fase dos sonhos, consciente na fase da vigília e consciente na fase da clara-luz. A clara-luz, ela é a realidade, né? É o próprio Dharmakaya, é a realidade do... é a realidade última das coisas, e a gente não percebe a clara-luz porque nós estamos mergulhados na ignorância. Quando nós morremos e chegamos a experimentar a clara-luz, nós estamos num estado de inconsciência. E quando a gente só desperta da consciência, quando a clara-luz ela se vela novamente. Então, com isso, a gente perde a experiência da clara-luz. Como a prática, o acúmulo da prática de sabedoria, que a gente viu, por exemplo, na prática de Cherenzi, a gente aprende a experimentar esse estado da clara-luz ainda, a gente treina nossa mente para isso. Então, nós temos a oportunidade, a possibilidade de, no momento da morte, a gente conseguir estar consciente no momento da clara-luz. E aí, assim, a gente consegue se desligar do ciclo das existências. Foi um tá, para juntar uma série, tentar amarrar uns nozinhos e para estar explicando, dando respostas para várias questões que as pessoas têm apresentado, né? O terceiro Karmapa, como a gente viu, que é o autor desse texto, a gente sabe que ele nasceu numa família Nyingma. Não é simplesmente uma família Nyingma, é uma família de praticantes, né, de yogis, né? Então, ele tinha já o conhecimento de todo o conjunto de ensinamentos da escola Nyingma, que é o que busca o Dzogchen, o Mahāti. E a gente viu ele que, quando ele tinha 3 anos de idade, ele se identificou como Karmapa, né? Sentou em estado com as costas eretas, estado de meditação, fez aparecer uma coroa preta sobre a cabeça e disse: eu sou Karmapa, né? Com 3 anos de idade, né? E depois ele estudou, né, dentro da escola Karma Kagyu, né? Os seus professores, seu mestre, ele era discípulo do segundo Karmapa e foi designado para reconhecê-lo. Então, e depois ainda ele estudou com alguns mestres Kadampas. Então, ele conseguiu reunir as tradições que existiam no Tibete no momento. E ele tinha o conhecimento de quase todos os ensinamentos budistas que existiam no Tibete no momento em que ele viveu. Eu repito isso aqui para a gente ver o seguinte: não sejamos ingênuos em relação a isso, né? O Karmapa é dito que ele conseguiu reunir quase todos os ensinamentos, né? A gente viu quem é o Karmapa, né? A grandeza do Karmapa, né? Só pelo fato de, com 3 anos de idade, ele já fazia aparecer a coroa preta em cima da cabeça dele, já diz, né, que não é uma pessoa ordinária, né? Mas ele reuniu todos os ensinamentos? Não. Ele reuniu quase todos os ensinamentos. Depois dele, a gente vai ter também o Karma Pakshi, não, Karma Shakni. Karma Shakni foi um outro lama da escola Karma Kagyu, também da tradição Shampa, que ele possuía a quase totalidade de todos os ensinamentos de todas as escolas. Escola Nyingma, Karma, Shakya, Gelugpa e tudo. Não tinha todos, mas é uma grande sumidade, né? Os grandes mestres Rimé, do final do século passado, do século anterior, que conseguiram reunir uma grande soma de... Não reuniram, assim, mesmo Django Couture não conseguiu reunir todos os ensinamentos, entende? Não tem, o que eu estou querendo dizer é que até hoje
não tem uma pessoa que tenha conhecimento de todos os ensinamentos, de todas as escolas, porque é muita coisa. E não basta você ter um conhecimento intelectual ou um conhecimento, como é que eu vou dizer, racional, né? Ter um conhecimento sobre um determinado ensinamento é você estudá-lo, receber as instruções de um mestre que realizou esses ensinamentos, praticar esses ensinamentos e realizar esses ensinamentos, né? Então, aí você tem o domínio desses ensinamentos, você pode dizer, não, isso eu sei. Eu estou falando porque eu sei. Por quê? Porque eu pratiquei, eu vi, eu encontrei, eu sei, né? Então, tem muitos, é uma quantidade de ensinamentos. O Dalai Lama conhece tudo. Talvez ele conheça todos os ensinamentos da escola Gelupa. Pode ser, né? Mas também pode ser que até dentro da escola dele ele não conheça tudo, né? Tem muita coisa que não é praticada ou que é praticada por uma ou outra pessoa, assim, né? Então, o universo de ensinamentos, de textos, de práticas é muito grande e a gente fica perdido no meio disso tudo. Por isso é que as escolas têm um método onde elas pegam alguns ensinamentos que comprovadamente eles vão produzir um efeito nos seus discípulos e organizam esses ensinamentos uma sequência didática para poder produzir o resultado, né? E é assim que se forma o conteúdo para os retiros, né? Do retiro. Então, esse retiro de 3 anos foi desenhado pelo primeiro Django Couture. Ele tinha já reunido ele juntou práticas Nyingma, Shangpa, Karma, Kagyu, diversas escolas, e ele fez um conjunto de práticas, separou isso, o que é feito primeiro, depois e tal, qual é o conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, porque o tempo que a gente passa no retiro são 40 meses lunares, né? Esse tempo que a gente passa no retiro, ele é calculado que é mais ou menos, ele tem uma ressonância com a quantidade de respirações que nós temos durante uma vida padrão. Então, é importante a, a gente sabe que a meditação e a respiração estão extremamente interligadas, né? Então, se uma respiração consciente, ou seja, uma respiração no estado meditativo, ela produz uma qualidade no nosso corpo que se acumula e que não se perde. Se, se você, o que como assim você pode alcançar o despertar ao longo de uma vida, se você conseguir, como é que eu vou dizer isso? Se você conseguir estar no estado de plena consciência durante esses 3 anos, 3 meses e 3 dias que você vai passar no retiro, retiro é uma condição para você não ter distração, não ter problemas, para afastar de você todos os problemas. Você ter o tempo livre e pleno para você poder praticar. E aí você entra em meditação e você se mantém consciente durante esses 3 anos, 3 meses e 3 dias. Ao término desse tempo, você adquiriu uma quantidade desses pensamentos e respirações iluminadas que permitem você alcançar o despertar. Então, foi por isso que esse tempo foi designado em função disso. Então, você calcula, existem cálculos da quantidade de respirações que você faz, em média, né, ao longo desses 3 anos, 3 meses, 3 dias, né? Então, por isso, foi assim que foi desenhado. Então, ele faz um currículo
em que você começa fazendo esse tipo de prática, depois você passa para esse tipo de prática, parará, parará, parará. Bom, nós não alcançamos o despertar, ok? Porque não é muito fácil você ficar consciente durante 3 anos, 3 meses, 3 dias. Aliás, é difícil você ficar consciente durante 3 dias, difícil você ficar plenamente consciente durante 3 horas, difícil ficar muito plenamente consciente durante 3 minutos. 3 segundos ainda vai, né? Então, assim, é por isso que mais a possibilidade existe. E mesmo que você não tenha, não seja um ser de qualidade superior, ou seja, um grande ser, como os grandes bodhisattvas, eles vão poder aproveitar muito esse período de um retiro de 3 anos. Mas, assim, o ganho que eles vão ter é incomensurável, a gente não faz ideia do que eles conseguem alcançar. Isso está aberto para a gente, mas os nossos obstáculos, nossos karmas, nos impedem. Então, para isso, a gente tem que fazer as práticas para poder pacificar esses nossos karmas e adquirir mérito suficiente para superar esses nossos karmas, essas nossas dificuldades. Mas, de qualquer forma, cada segundo, instante de pensamento com plena consciência, com atenção absoluta, sem a menor distração, a mente pura, ligada naquele instante de meditação, entende? Cada momento que a gente consegue disso, isso se torna uma experiência permanente, né? Isso forma aparece nas nuvens da nossa mente que não consegue perceber a nossa verdadeira natureza de Buda, aparece um furo, certo? E quanto mais a gente consegue ter essa experiência, vão fazendo furos. Até que em determinado momento aparece esses furos se juntam ali, parece um furo mais grande, e a gente consegue ver uma luzinha lá do outro lado, que é a mente de Buda. Então, esses furos que vão aparecendo na ignorância, eles não se fecham mais, né? Essa acumulação, isso é a acumulação de sabedoria. É a acumulação desse estado mental de pensamentos conscientes e sem distração e de claridade, né? Isso, quando a gente consegue acumular isso numa quantidade maior, a gente tem uma experiência mais estável na prática da prajna, na prática do Mahamudra. Então, isso foi só para poder situar que a gente está dentro de um outro método, que é o método de outro não. A gente está dentro de um método que é o método do Mahamudra. E que, ao mesmo tempo, nós temos uma facilidade, uma bênção muito grande de estar estudando um texto de um mestre que era mestre do Dzogchen e do Mahamudra. E ele conseguiu juntar as duas coisas e transformar essas duas experiências numa experiência só. E conseguiu fazer uma nova tradição, que é uma tradição chamada de Karma Dzogchen, né? É uma tradição dentro da escola Karma Kagyu, que eu mesmo não conhecia, onde se busca a prática do Dzogchen, né? Então, ele conseguiu juntar os ensinamentos e todo o conteúdo dessas duas escolas. E é a partir disso que ele produz esse ensinamento que é essa prece. Ela tem vocês viram pelo texto que ela tem o como é que eu vou dizer assim, ela abrange um universo, né, bastante profundo, dá para a gente ver aqui. Ele está falando de coisas bastante profundas. E parece que ele está só citando. Se você. Quanto a mente não há mente, então não sei o que. Ele vai citando coisas, né? Mas isso é a nossa apreciação superficial, quando a gente
passa pelo texto, né? Porque cada uma dessas palavras tem que ser estudada de uma forma profunda. E aí, quando a gente estuda de uma forma profunda, a gente vê o quanto de conteúdo que se revela a partir de cada detalhezinho dessa prática. É esse que é o nosso intento. Nós vimos no nosso encontro passado sobre o início da nossa. Deixa eu pegar o texto aqui. O início, a primeira estrofe, nós vimos, ele começa com o Nama Guru, que ele está buscando, em primeiro lugar, as bênçãos do Guru, para poder iniciar, tanto para poder escrever sobre essa prática, e também os praticantes, nós, né, quando nós vamos começar a prática, em primeiro lugar, a gente deve se referenciar ao Guru, Vajradhara. Então ele fala, ele está chamando o Guru Vajradhara, os lamas, as divindades dos Idãs. A gente viu que Idãs, divindades da mandala, na verdade são as divindades das mandalas dos Idãs. Idã que ocorre lá, tá? Não são coisas separadas, são uma coisa só. As divindades das mandalas dos Idãs. Os vencedores, seus filhos da Brahma, pensai em mim com benevolência e concedei-me vossas bênçãos. Nós estamos chamando esses grandes seres para que eles apareçam no céu à nossa frente, como um campo de mérito, e que eles possam escutar a nossa prece, eles possam olhar para nós e escutar a nossa prece de aspirações e os nossos compromissos, compromissos que nós vamos fazer com essa prece. E que, escutando isso, que eles tenham benevolência para conosco, sabendo das nossas pequenezas, dificuldades e falta de compreensão das coisas e etc., que eles tenham paciência com a gente, que nos escutem e que nos cubram de bênçãos para que a gente consiga realizar isso que a gente vai começar, que é essa nossa aspiração, para que essa prece aspiração se realize tal como ela é. Isso a gente viu, foi a preliminar da prática. Em seguida, a gente começa com o corpo principal da prática, que é o tema de hoje. Eu tive que fazer uma contextualização, mas a gente já vai seguir a partir daqui. A gente, no corpo da prática, que a gente tem os ensinamentos, tanto de Taisito Rinpoche, do oitavo Taisito Rinpoche, como de Bokar Rinpoche e do Khenpo Donyo Rinpoche. O corpo principal do Mulan, ele tem duas partes. A primeira parte, a gente vai estar sempre vendo assim, né? O texto, ele é separado em tantas partes. Tá, tá, tá. Tá, tá. Aí depois, tá, tá, tá. Então, assim, a gente sempre vai ter essa parte é dividida em duas partes. Existe uma lógica de um encadeamento de todas essas estrofes. Elas vão correspondendo a etapas, né, do ensinamento. Então, o corpo principal da prática do Mulan tem duas partes. A primeira é chamada dedicatória geral de méritos e a segunda parte são os específicos componentes do Monan. Então, a dedicatória geral de méritos, ela está descrita assim. Aqui eu vou pegar o texto da tradução que eu vi baseado no Taisito Rinpoche, que tem discretas diferenças da nossa tradução, mas que são mais não são semânticas, né? São mais de estilo. Possam os rios de virtudes acumuladas, não contaminadas pelas três considerações, objeto, sujeito e ação, que brotam da montanha nevada das minhas próprias e dos incontáveis outros seres sencientes,
intenções e ações totalmente puras, fluir ao oceano dos 4 corpos dos vitoriosos. Essa tradução é horrível, tá? A gente fica meio confuso o que é que o Lama está querendo dizer com isso daqui, né? Está muito mal escrito, né? Foi meio assim, tipo, uma coisa do palavra por palavra. Vamos ver como diz aqui no texto que a gente tem. Possam as correntes de acumulação de virtude imaculada das 3 considerações, oriundas das montanhas nevadas das intenções e ações perfeitamente puras, de mim e de todos os seres, correrem no oceano dos 4 corpos do Buda. Possam. A palavra que a gente vê ela representa rios, riachos. É uma corrente de água. A imagem que o Karmapa colocou aqui é a seguinte: existe uma montanha, uma grande montanha, uma poderosa montanha, e essa montanha é completamente nevada, né? E dessa montanha nevada fluem diversos, inúmeros riachos que vão se juntando para poder formar rios. Então, que as águas desses rios formados nessa montanha, elas possam chegar até o oceano. Essa é a imagem. As montanhas, o que são essas montanhas nevadas, né? A montanha nevada, ela é uma montanha branca, né? Completamente branca, um branco puro e imaculado. Puro e imaculado de quê? São as nossas intenções e as nossas ações. Então, o que é a neve dessa montanha? São as nossas intenções e as nossas ações. Elas têm que ser puras. O que são ações e intenções puras? Não só nossas, mas também de todos os seres. Como ele fala, tanto as nossas próprias, como as dos incontáveis seres sencientes. Ou seja, as nossas intenções e as nossas ações, a corrente, o rio que surge delas, chegar no oceano, é um benefício para nós, né? As dos outros seres é o benefício também dos outros seres. Eu não estou buscando apenas um benefício próprio, porque como a essência desse texto é Mahayana, é importante que aqui a gente faça essa aspiração, esse desejo, que as nossas intenções e as nossas ações perfeitamente puras possam chegar até o estado de possam seguir o caminho até o estado de Buda, que é o oceano, tanto para nós como para todos os seres, né? Minhas aqui se refere, vou pegar aqui agora ao comentário do Taisito Rinpoche. Minha se refere ao indivíduo que está fazendo a prece de aspiração, né? Todos os seres sencientes é mencionado porque essa é uma, uma prática que busca, é uma prática dos excelentes indivíduos que buscam a prática do Mahayana, que é desejar que todos os seres alcancem o estado de despertar. Aí ele cita que na concisa Prashana Paramita, em versos, está dito o seguinte: sem agir para o benefício dos outros, não pode haver iluminação. Então, nesse pequeno trechinho que fala sobre os outros, está embutido que é importante que a prática Mahayana ela seja sempre pensando nos outros seres, porque se a gente não está praticando com essa olhar, com essa intenção sobre o bem dos outros seres, isso não vai nos levar à iluminação. A única coisa que vai nos levar ao despertar são as nossas práticas vinculadas ao benefício dos seres, né? Aqui num outro sutra chamado Sutra Solicitado por Madropa,
diz o seguinte: quando o Bodhisattva possui um único Dharma, ele domina completamente os Buda Dharmas, que são superiores em todos os aspectos. Qual é esse único Dharma? É a inflexível atitude que não tem o menor interesse em abandonar os seres sencientes. Então, é uma construção de frase um pouquinho complicada, mas está querendo dizer que esses bodhisattvas, qual é a prática deles? Que é a única prática que ela permite compreender todos os ensinamentos, todos os dharmas dos Budas. Qual é essa prática? É uma postura, uma atitude, uma atitude mental inflexível, ou seja, ela é imutável. Ela é pá, ela está ali íntegra, é uma montanha, é uma pedra, é um diamante, né? Ela não muda, sempre estável essa atitude, uma atitude que não tem o menor interesse em abandonar os seres, é uma negativa da negativa, né? Não passa, não é possível existir no dicionário desse Bodhisattva uma situação em que ele possa abandonar os seres. Então, isso não existe. Então, é uma atitude inflexível, estável e imutável de nunca abandonar os seres, né? Esse é o voto do Bodhisattva. Isso é que caracteriza o Bodhisattva, é esse voto do Bodhisattva de nunca abandonar os seres. E é o voto mais difícil de todos de ser cumprido, porque a gente faz isso o tempo todo, né? Então, é importante a gente estar sempre atento de estar renovando quando a gente faz a bodhicitta, que pela prática da generosidade das demais paramitas que eu possa alcançar o estado de Buda para o benefício dos seres, é uma forma de eu estar retomando também esse voto do Bodhisattva, essa preocupação com os outros seres, né? Tá. Então, é a intenção totalmente pura e é a motivação que não é não virtuosa. De novo, ele gosta dessas negações de negações, né? A intenção totalmente pura é uma motivação que não é não virtuosa, ou seja, ela não é motivada pela inveja, pela maldade, pelas visões errôneas, mas, ao contrário, ela é virtuosa. Ela está imbuída do amor, compaixão e bodhicitta. Aqui a gente vê, nesse comentário do Taisito Rinpoche, uma coisa interessante. Ele coloca na questão da motivação as ações mentais, as 3 ações mentais negativas, nefastas, e as 3 ações mentais sublimes, meritórias, né? Então ele fala a inveja, aqui quando ele está falando da inveja, ele está falando aquele desejo de obter as coisas que pertencem aos outros, querer para si aquilo que é dos outros. Essa postura mental, dessa avidez, desse desejo de querer tomar para si aquilo que é dos outros. A maldade, que é o desejo de fazer mal para as pessoas, né? E as visões errôneas. Essas são as 3 ações negativas da mente, né? Qual é o oposto dessas 3 ações negativas? O sentimento de amor, o desejo de que os outros sejam felizes, o desejo de que os outros sejam felizes e que eles possuam coisas que eles desejam, que eles possam. Então, assim, a felicidade dos outros é, é o meu desejo, é a felicidade dos outros. É o oposto do querer tomar para si aquilo que deixa os outros felizes, para que eu possa ser feliz e os outros não, né? É a atitude oposta, né? Então, o amor, que no caso significa desejar que os outros sejam felizes, desejar a felicidade dos outros. A compaixão, que é o oposto da maldade. Na maldade, você quer produzir sofrimento nos outros. Na compaixão, você quer livrar as pessoas do sofrimento. Então, é a ação meritória oposta. E a bodhicitta
Por que a bodhicitta? Porque a bodhicitta, existe a bodhicitta última e a bodhicitta relativa. A bodhicitta relativa, ela se parece muito com a compaixão, desejar que os outros sejam felizes, se libertem do sofrimento, etc. A bodhicitta última é a percepção da vacuidade. Então, é a realização da sabedoria. A sabedoria, ela elimina, dissipa completamente a ignorância. Então, é o antídoto para as visões errôneas. As visões errôneas são fruto da ignorância. Então, aqui, como ele está, nesse trechinho do comentário do Taicito sobre esse trechinho do nosso verso, a intenção totalmente pura, a gente está vendo que nessa intenção a gente tem as posições, as atitudes mentais que devem ser cultivadas. Além disso, como é dito nas 20 preces, uma mente virtuosa não tem deficiências, tudo bem, não tem atalhos, não tem jeitinhos das coisas, não tem dissimulação, ela é clara, ela é exata, né? E uma mente virtuosa não tem falhas também, não tem deficiências, não tem falhas, ela vai ser exata e ela vai produzir aquilo que ela se propõe, né? E aí ele cita, ao assassinar um comerciante mal-intencionado, o piloto de um navio passivo acumulou as acumulações meritórias de muitos kalpas. O piloto de um navio compassivo não quer dizer que o navio seja compassivo, quer dizer que o piloto compassivo do navio, aqui isso se refere a um trecho das histórias das vidas anteriores do Buda, dizendo que em determinada existência ele era um bodhisattva e ele estava guiando um grupo de bodhisattvas mercadores no navio para um determinado lugar para poder fazer os seus trabalhos, né, de comerciais, etc. E havia uma pessoa dentro desse navio que queria matar esses 500 bodhisattvas. Então ele descobriu isso e ele percebeu, se ele matar esses 500 bodhisattvas, ele vai passar um tempo incomensurável no inferno e vai sofrer terrivelmente, porque ele não sabe que esses seres são bodhisattvas e por matar um bodhisattva significa, como consequência, uma consequência muito negativa. Então ele falou, não posso deixar que ele faça isso. E como não havia outro meio, ele matou o futuro assassino, para evitar que ele matasse os outros e complicasse a sua situação. Então vocês veem que ele fez uma ação negativa, que é uma ação de matar, mas ele fez com conhecimento e com um pensamento sem ser maculado pelo ego, pelo desejo, por qualquer emoção negativa. Ele agiu por pura compaixão, entende? Então, ele sabendo que ele fez uma ação negativa, ele puxou para ele o karma de matar, né? Mas para impedir que aquela pessoa matasse 500 outras pessoas e ficasse uma situação muito, muito pior, né? Então ele não se livrou do karma de matar, ele puxou para si para poder libertar o outro. Então essa é uma história que se diz, quando ele fez isso, ele adquiriu uma quantidade de méritos de muitos kalpas. E isso fez com que a quantidade de méritos do Bodhisattva naquela ocasião crescesse incomensuravelmente a partir dessa ação. Isso aqui para a gente ver que as ações, às vezes, elas não são tão lineares assim, no ponto tipo assim, estou fazendo isso é uma coisa boa e tal, isso aqui é uma coisa ruim, as coisas não são dicotômicas desse jeito, né? É importante ter uma visão em cima. A intenção, ela é importante na definição dessa ação. Depois ele cita a história do Geshe Ben, que jogou um pouco de cinzas no seu altar, sujou o altar com um punhado de cinzas.
depois de examinar a sua motivação para limpar e tirar o pó cuidadosamente das suas oferendas. Esse Geshe-ben fazia retiro, estava fazendo retiro numa montanha e de repente ele ficou sabendo que o seu benfeitor iria vir visitá-lo. E aí ele viu que o altar estava todo empoeirado. Aí ele foi lá, começou a limpar o altar para ficar todo bonitinho, limpo, porque ele ia receber a visita do patrocinador, né? Se o patrocinador visse o altar sujo, talvez não quisesse continuar levando comida para ele. Então ele fez isso e começou a cuidar, até que ele percebeu que a motivação dele era uma motivação extremamente medíocre, né? E aí, quando ele fez isso, ele falou: então tá. Ele pegou um monte de cinzas, jogou, sujou o altar todo com as cinzas e falou: então tá bom, então é isso aí que vai ser agora, né? Então, que essa atitude dele é considerada como uma das mais puras oferendas que foram feitas para os Budas, né? Então, a gente vê que existe um ganho de consciência, uma percepção sobre as suas intenções, uma correção da sua atitude, né? Que tem aí. Então, o que seria uma prática negativa de sujar as oferendas se torna a melhor das oferendas, né? Vamos adiante. As ações puramente puras são aquelas que são realizadas de uma forma adequada, física e verbalmente, geradas por uma motivação virtuosa. Então, aqui a gente está vendo as intenções e as ações, a gente está percebendo que quando ele fala das intenções, ele está falando das ações mentais. E quando ele fala das ações, ele está falando das ações físicas e vocais, né? Então, quando a motivação é virtuosa, as ações as ações físicas ou verbais também se tornam virtuosas. Essa intenção e ação totalmente puras, ela é retratada como uma montanha nevada. A coleção das virtudes que brotam dessa montanha nevada inclui tanto as virtudes principais, mutáveis e imutáveis, como as virtudes do corpo, palavra e mente, a generosidade e as demais paramitas. Isso aqui é importante, né? Então, assim, primeiro a gente viu a ideia da montanha nevada porque são atos puros, são méritos, né? São aquelas bolinhas brancas que a gente vai, na questão do karma, é o karma branco que se fala, né? Dizendo o karma negro seria o karma o karma negativo, nefasto, né? O branco e o preto aqui que está falando, né? Então, é visto esse é o símbolo, né? São as virtudes, não só as virtudes, como a gente falou, as virtudes do corpo, da palavra e da mente, como também as paramitas, a generosidade e as demais paramitas. Isso também faz parte dessa montanha nevada. E os 37 fatores que conduzem à iluminação, que isso a gente ainda vai ver, isso quando a gente vê sobre as 37 práticas dos Bodhisattvas, mas a gente já viu, estudando a Prajna Paramita, teve dos nossos encontros, alguns dos nossos encontros, nós falamos desses 37 fatores que conduzem à iluminação. Logo depois de ver as paramitas, a gente viu os 37 fatores. E a gente viu em alguns meses, né? Vocês podem retomar isso também para ver. Então, que todas essas são as coisas cultiváveis. É aquilo que a gente deve cultivar. Nós estamos falando, o que nós estamos buscando aqui? Para a gente poder entender do que a gente está falando. A gente está buscando definir o que a gente quer fazer com os méritos das nossas ações. Então, a gente quer designar esses méritos para que tanto nós como todos os outros seres alcancemos o estado de Buda, que são os 3 corpos do Buda que estão lá no oceano, certo? Então, é importante a gente ver quais são a qualidade dessas intenções, desses pensamentos, dessas ações,
que vão produzir esses méritos. E que nós temos, então, que cultivar essas intenções e essas ações. Buscar cultivar as paramitas, buscar cultivar os 37 fatores. Eles é que vão formar os riachos, que vão formar os rios para correr para os oceanos. Essas correntes de virtude acumulada também são não contaminadas com as 3 preocupações. Lembra que ele falou no início aqui, ó? Vamos lá. Quais são as correntes de acumulação de virtude, né? Acabamos de ver isso. Imaculado das 3 considerações, oriundas das montanhas nevadas das intenções e ações perfeitamente puras de mim e de todos os seres. Então, o que é esse imaculado das 3 considerações? Aqui a gente está falando quais são essas 3 considerações. A consideração sobre o sujeito, sobre a ação e sobre o objeto, né? Então, quando eu vou fazer um ato de generosidade, vou fazer doar no ato de generosidade. Então, existe um eu que pratica o ato, né? A ação de doar, aquilo que eu estou, o objeto que eu estou doando também, e aquele que está recebendo, o outro. Então, o eu, a ação e o objeto e o receptor são essas 3 considerações mundanas, né? Essas 3 considerações, elas fixam a gente numa percepção que a gente tem equivocada sobre a realidade, porque não existe esse eu que doa alguma coisa. A gente sabe que esse eu não existe. A gente luta terrivelmente para poder fingir que a gente não sabe disso, mas a gente sabe que esse eu não existe, né? As ações que a gente faz, os objetos que a gente poderia estar doando, eles também não têm existência própria. A gente sabe disso, que eles também, os objetos do mundo material e etc., não têm uma existência própria. E que quem recebe esses objetos, esse outro, também não tem uma existência própria. Então, quem está doando o que e para quem? Não existe alguém que está doando, não existe um objeto que está sendo doado e não existe alguém que esteja recebendo isso. Fazer uma doação com esse pensamento é uma doação pura, percebe? Se eu tenho essas 3 considerações, então eu crio um karma nessa ação, porque passa a ter um eu. Quando tem um eu, surge um karma. Então você tem um eu que faz uma ação benéfica para um outro. Então, ele adquire um karma de felicidade que ele vai experimentar esse karma no mundo dos deuses. Então, a gente gera um karma que prende a gente no samsara. Um lugar agradável do samsara, mas agradável em termos, né? Não liberta a gente do samsara. Então, nas nossas ações, a gente tem que, quando eu estou tendo paciência, para poder gerar a paciência como virtude, né? Eu tenho que pensar, eu estou tendo paciência de quê? Por que é que eu estou tendo paciência? Porque o meu eu está sendo perturbado por uma outra pessoa, ou por um outro fenômeno. Esse eu não existe, essa pessoa não existe, esse fenômeno é uma coisa transitória. Nada disso existe. Que perturbação é essa? Por que é que eu estou sendo paciente? Se não tem motivo para minha paciência. Entende? Então, assim, quando eu tenho essa percepção, eu tenho uma paciência transcendente, eu faço uma generosidade transcendente, né? Então, quando a gente viu sobre as paramitas, nós estudamos sobre as paramitas, a gente viu de cada paramita, nos estudos sobre a prática paramita. Sobre cada paramita, a gente viu aquele momento em que a gente compreende bem a paramita e aí a gente busca essa transcendência da paramita, para que ela seja realmente
para que aquela qualidade se transforme realmente numa paramita, né? A generosidade é só uma generosidade, mas quando ela é uma generosidade transcendente, que ultrapassa esses três objetos de preocupação, aí sim ela se torna uma verdadeira generosidade, a paramita da generosidade, né? Paramita tem esse sentido de ser o sublime, né? É a, sub, a sublimidade daquela qualidade. Então, aqui que eu estava vendo, se acha um caminho deixa eu despertar, embora possa ser. Aqui ele cita que está num outro texto chamado Embarcando na Corrente Central, está escrito o seguinte: embora possa ser em direção do despertar, que é a budeidade perfeita, se ele retém o foco nessas três preocupações mundanas, a dedicação dele é mundana. Na ausência dessas considerações, o que o Buda falou como sendo a prajna paramita transcendente, a prajna paramita transcendente. Então, se você tem essas três considerações, a sua dedicação é mundana e a gente não consegue, a gente perde a direção e a gente todo esse esforço que a gente fez para poder fazer essas ações ainda centradas no eu, no outro e nos objetos, né? Na crença da existência dos objetos, a gente faz um esforço muito grande, mas é um esforço inútil, porque isso só prende a gente cada vez mais no samsara. Então, é importante a gente estar atento para a qualidade das nossas ações virtuosas, né? Na Mãe dos Vitoriosos, em outros lugares, toda virtude que é acompanhada por esses conceitos é chamada de ação, que é a maldição dos bodhisattvas. Você está fazendo algo que você acha que é um bem, mas como você está com essa ideia, a mesma coisa em relação à ética, né? Quando você tá tendo um comportamento ético, você classifica: eu estou fazendo um ato bom para um determinado ser, né? A gente está fazendo a ética contaminada. A ética verdadeira, eu digo, não existe esse eu que está fazendo alguma coisa, não existe abstração minha de tão elevada assim, e não existe esse outro ser. Então, não existe ação nenhuma. Por que é que isso deve ser considerado como algo a mais, né? Então, quando eu faço com esse pensamento, eu liberto a minha mente dessa visão equivocada que separa a, que cristaliza o eu, cristaliza o outro, cristaliza a nossa visão dos fenômenos do mundo. Aqui no exemplo da generosidade, embarcando no caminho central, tem aqui as três considerações. Ele fala: ao dar, o objeto é dado pelo doador para o destinatário, ou seja, a consideração sobre um recebedor, um agente, um objeto. Na prática genuína, é desprovida de qualquer foco nessas considerações e é possuída apenas pelos nobres, pelos árias. As pessoas comuns podem, no entanto, possuir uma compreensão aproximada por meio da confiança nas escrituras e nas instruções formais do guru. Aqui um outro ponto. É claro que essa percepção completamente pura sobre o eu, sobre os atos e sobre os outros, nós não temos, e a gente só vai conseguir ter isso no estado muito avançado das terras dos bodhisattvas, né? Não é uma coisa fácil, porque é muito difícil a gente conseguir eliminar completamente esse nossa identificação com o eu. Não é eliminar o eu vai existir, mas é a nossa identificação com ele, né? É muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então, isso é um resultado de uma prática. A gente deve buscar essa prática. Então, para nós não teremos essa visão, mas a gente tem a
a confiança e a fé nas instruções, nos textos que falam sobre os ensinamentos do Buda, nas instruções do Buda e nas instruções do nosso guru. Então a gente vai praticar porque a gente acredita, a gente entende esse sentido e a gente tem fé nesse ensinamento, e sim, a gente vai praticar, mas não vamos ter ainda essa percepção. Agora, à medida que a gente for praticando, essa percepção ela vai se tornando cada vez mais clara, né? Aí ele fala uma coisa bastante interessante aqui. Em geral, o resultado de Prajna, que é divorciado do método, é a escravidão no extremo da serenidade. E o método sem Prajna produz a escravidão no samsara. O que ele está falando aqui? Quando ele está falando de Prajna, ele está falando aquilo que a gente falou sobre a acumulação de sabedoria, é o conhecimento transcendente. A Prajna é traduzida melhor, né? Prajna é uma palavra hindu, né? Prajna é uma palavra em sânscrito. Ela é melhor traduzida, que a gente achou a melhor tradução para ela é um conhecimento transcendente. É é uma, como é que se diz? Uma aquisição mental sobre a percepção que a gente tem da realidade, uma percepção transcendente que a gente tem da realidade ou de um determinado fenômeno, né? É um conhecimento que ele não é um conhecimento factual, um conhecimento que vem do exercício do nosso raciocínio. Esse é um conhecimento mundano, ordinário, né? Prajna é um conhecimento transcendente, porque a gente percebe o objeto tal como ele é. Então, quando nós buscamos dessa prajna, mas não temos um método, nós vamos alcançar a escravidão no extremo da serenidade. O extremo da serenidade é o nirvana. Que método é esse? Método significa compaixão. Então, quando a gente fala que a nossa prática é a união de método e de sabedoria, né? Método, é isso que significa esses dois objetos, método e sabedoria. Método é compaixão. Então, a sabedoria sem compaixão nos leva, nos aprisiona no nirvana. A compaixão sem sabedoria nos aprisiona no samsara, porque a gente, sem sabedoria, a gente acredita no samsara e se torna mergulhado, fica mergulhado no samsara. A prática da sabedoria sem a compaixão leva para o caminho dos Shravakas, dos Pratyeka Budas e né? E eles ficam, dos Arhats, eles ficam parados, estacionados no Nirvana, mas não alcançam o estado de Buda. O estado de Buda, ele é fruto da união do método e da sabedoria. É por isso que quando a gente vê Dorje Shang no a imagem que a gente tem de Dorje Shang, ele tem os braços cruzados, porque Dorje Shang, o Dharmakaya, né, ele é a união do método e de sabedoria, né? Isso está presente. A gente vai ver isso bem marcante nas imagens que a gente tem, quando a gente vê os vários idãs estão com essa postura, segurando o dorje e o sino. Significa que eles realizaram a união do mérito e da sabedoria, método, aliás, do método e da sabedoria. O método é a compaixão. Ah, portanto, a gente precisa praticar o método de sabedoria juntos, e por isso que aqui é mencionado todos os seres, né? Ele fala também de todos os seres sencientes por causa da compaixão, né? Nós queremos que eles também sejam libertos, né? Que ele diz aqui:
todos os seres sencientes, mencionando aqui, para ensinar o método. E ele é não contaminado pelas três considerações para ensinar prágina. Então, assim, ele está dizendo, todos os seres sencientes é para ensinar para a gente o mérito, o método, para a gente não esquecer do método, que é a compaixão. E quando fala não contaminado pelas três considerações, é para ensinar para a gente prágina, que é a vacuidade. Porque justamente isso é a filigrana da prágina, essa não consideração das três, não preocupação com essas três considerações, né? Diversas vezes a gente, quando faz as práticas, a gente, em determinado momento, a gente insere, em algumas práticas, a gente insere uma recitação, uns versos que falam sobre isso, sobre essa consideração de que não existe eu, não existe o outro, não existe a ação aqui ou a oferenda, né? Principalmente quando a gente faz oferendas para as divindades, né? Prajna sem mérito, método causa aprisionamento no nirvana e método desprovido de prajna produz aprisionamento no samsara. Então eles precisam estar juntos. E aí ele diz o quê? Que essas oriundas das montanhas nevadas, perfeitamente puras de mim de todos os seres, correrem ao oceano dos quatro corpos do Buda. Os quatro corpos do Buda são o Dharmakaya, o Sambhogakaya, o Nirmanakaya e o Visvabhavikakaya. O Taisido Rinpoche ele faz, então, aqui algumas considerações sobre esses corpos. Mas o essencial para a gente entender desse verso é que alcançar o oceano dos quatro corpos do Buda, alcançar o oceano dos quatro corpos do Buda significa alcançar o estado do Buda, alcançar o despertar. Quando você alcança o despertar, você expressa esses quatro corpos, né, que é o Dharmakaya, o Sambhogakaya, o Nirmanakaya e o Svabhavikakaya. A gente vai poder, no próximo encontro, até descrever um pouquinho mais sobre esses quatro corpos. Então, a essência desse verso, isso é importante, o que a gente está aspirando aqui? Primeira coisa que a gente está falando, a gente está fazendo aqui, primeiro, a dedicação da nosso Monlan. Para que a gente está fazendo esse Monlan? A gente está fazendo esse Monlan para que as correntes de acumulação de virtude, que não se preocupa com as três considerações, que vem das montanhas nevadas, ou seja, das intenções, dos pensamentos completamente puros, tanto nossos como de todos os seres, eles possam correr para o oceano do Sansara, para formar, ou do Sansara, o oceano dos quatro corpos do Buda, para que possam produzir os quatro corpos do Buda, ou seja, que tanto as ações minhas como de todos os seres façam que nós alcancemos esses quatro corpos do Buda. Certo? Então, isso é o que a gente chama de a dedicatória de méritos geral. Depois nós vamos começar com os aspectos, os componentes específicos do Monlan, que também vai ser subdividido em algumas coisas, mas esse já vai ser um tema para o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, a gente ainda vai pegar um pouco esse verso, que eu quero ver o que é que Bocar Rinpoche e Khenpo Dônio Rinpoche falaram sobre esse tema, sobre esse verso especificamente, né? Ok, tudo bem? Até então? Que informação, né? Tudo bem. É. Mas legal, legal. É importante para a gente ir direcionando a nossa mente, né? Acho que a intenção é a gente estar alerta para as nossas intenções e tudo, né? E estar sempre questionando a nossa mente. No nossa próxima semana, na sexta-feira, a gente vai estar começando um retiro de prosternações no centro de retiros.
Então, a gente não vai conseguir fazer esse nosso estudo aqui. A gente vai pular, então, essa sexta-feira e vai continuar na próxima, no dia 31 de janeiro. Mas seria bom todos estarem presentes ou virtualmente para as instruções sobre as prosternações. Aqueles que quiserem fazer a prática, né? É importante, eu coloquei tem que ver aqui quantas pessoas tem. A última vez que eu vi tinha 8 pessoas. É importante a gente ver o seguinte, para a prática das prosternações tem pré-requisitos, né? Por isso é que a gente não buscou fazer uma grande divulgação, porque não é uma coisa aberta para todos, né? Tem pré-requisitos. Qual é o pré-requisito que a gente tem? A prática das preliminares comuns, que a gente viu já no ano passado, né? Com o Lama Wangdu, ele trabalhou um pouco sobre essa questão das preliminares comuns, né? E também vimos em outros momentos também no passado. E a tomada de refúgio, a gente tem que ter tomado o refúgio. Porque o que é a prática das prosternações? O refúgio, é tomar um refúgio. Então, quem já tomou o refúgio vai, na sequência, fazer a prática, né? Mas se você nunca tomou o refúgio, ela perde completamente o sentido, ela fica vazia, né? Então, tomar o refúgio é fundamental para a gente fazer a prática, porque essa prática é uma sequência do refúgio. Primeiro a gente toma o refúgio e aí a gente faz a prática, que é um desdobramento do refúgio, certo? E a partir de agora, a gente tem que ver que a gente está entrando dentro dos ensinamentos da escola Champa. Então, o refúgio é absolutamente fundamental, né? Não tem como não fazer isso, não ter feito isso, né? Tem que ser o refúgio Champa? Absolutamente. Qualquer refúgio. O refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, né? O refúgio é um só, qualquer que sejam as escolas, né? Os refúgios nas escolas tibetanas, elas incluem ainda outros elementos, que é o guru, os idãs e os protetores, os dakinis e os protetores. Então, pelo menos um refúgio dentro de uma tradição tântrica, né? Qualquer escola que seja, não existe nenhuma exigência em lugar nenhum, né? Tenha que ser naquela tradição, não tem. São ensinamentos também que têm que ser dados presencialmente. Como a gente tem uma situação, a gente abriu a exceção de estar fazendo virtualmente, porque a gente tem alguns companheiros nossos que estão distantes, mas que estão interessados em fazer a prática, né? Então, essas pessoas, elas devem, para fazer o retiro dentro, manter a disciplina do retiro no lugar onde elas estão, receber os ensinamentos, tirar as dúvidas, etc., virtualmente, terminou aquilo, deve dedicar o seu tempo para poder fazer a prática. E aí tirar as dúvidas diretamente nos momentos seguintes. A gente vai começar na sexta-feira, com a chegada, dar uma orientação geral, e aí depois, no sábado, a gente vai fazer a prática de Tara, vamos fazer as sessões de meditação. Eu estou devendo para vocês a programação do retiro, vocês me desculpem, mas eu vou mandar em seguida, tá? Sem que eu puder estar arrumando as datas e tudo. E a gente vai ter as sessões de orientação. Primeiro, no começo, a gente vai ter os ensinamentos e as sessões de prática, depois a gente vai ter as sessões de prática, e eu pretendo ficar mais livre para poder estar dando entrevistas e orientações para quem solicitar, né? E aí sim a gente vai seguir o nosso sábado. No domingo a gente vai fazer
a parte da manhã, né, da madrugada, do início do dia, a gente vai fazer a prática de Tara, e eu devo sair, vou precisar sair às 8 horas, que eu tenho que ir para o trabalho. E aí a gente, até às 8 horas, a minha participação eu termino ali, mas vocês continuam e fazem o resto da manhã, aproveita para estar fazendo a prática até o final. Eu só vou sair mais cedo, mas vocês continuam fazendo a prática. Vocês têm perguntado também sobre o retiro de carnaval. Nem o Lama Wangdu, nem a Lama Pelmo me trouxeram nenhuma mobilização de fazer o retiro nesse carnaval, um retiro específico dado por eles. Então, a gente não vai ter nada no carnaval? Vocês fiquem à vontade, né? Eu, na minha época de preparação, eu fazia as minhas práticas durante esses feriados, então a gente que começou a fazer as práticas no carnaval lá no KPG, é possível a gente fazer um retiro no carnaval? É claro que sim. Precisa de ter a presença do lama? Não precisa ter a presença do lama, a gente já sabe a prática que a gente vai fazer. Se tem alguém que está fazendo uma prática de mandala ou fazendo a prática de Doja Sempa e quiser aproveitar o carnaval, quiser aproveitar o centro de retiros para fazer a sua prática, pode ir fazer a prática, mantendo a disciplina dos horários. Eu posso estar passando, se tiver um grupo querendo fazer, eu posso passar a orientação de como fazer a disciplina dos horários, né? Lama, É, é possível até de ir um ou outro dia para acompanhar quem quiser. Quem pediu para a palavra? Eu, Ah, Wagner. diga. Caso caiba a bateria, eu vou para o da Luísa aqui. Lama, Ah, esta semana eu fui contactado pela Lama Pelmo hum. e Luísa também, e nós fomos convidados por ela, porque ela vai fazer o retiro no Carnaval, Ah, em que ótimo. Braslândia. Ela já deve estar Ah, providenciando para levar o senhor essa formação. No uhum. domingo, o Lama Wangdu também ficou informado dessa novidade, né? Ela só não divulgou para poder esperar chegar a semana do Retiro de Janeiro para não atrapalhar as Sim, organizações, né? que ótimo, que boa Mas notícia. nesta semana, até o fim da semana, ela já deve fazer a publicação oficial, a divulgação oficial, com toda a programação em detalhe. Excelente, excelente. Que boa notícia. Então, pronto. Então, a gente já tem isso resolvido. Bom, então, para a gente não correr riscos dos pequenos méritos que a gente tem adquirido de nos levarem para o mundo dos deuses, vamos dedicar os nossos méritos para o oceano dos 4 corpos do Buda. Vamos fazer a dedicatória, então. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.